Shalom, shalom, irmãos. Que a paz e a bênção do Altíssimo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Mais uma semana que o Eterno nos concede, com vida, com saúde, para juntos estarmos reunidos em torno da Tua Palavra, em torno do Teu nome, entoando louvores, engrandecendo o nome do Altíssimo e meditando na Tua Palavra. A cada semana que nós nos encontramos para estudar a Palavra do Eterno, é como se nós estivéssemos subindo um degrau. E esse degrau, ele está relacionado ao nosso conhecimento, ao nosso relacionamento, à nossa vida espiritual. Nós precisamos ter a consciência de que o encontro, essa comunhão entre irmãos na presença do Eterno, ela precisa ser uma oportunidade para que nós sejamos edificados pela palavra. E é essa palavra que alimenta a fé, e é a fé que vai moldar a nossa forma de viver, a nossa conduta, a nossa confiança no Eterno. Infelizmente, a palavra fé, no nosso idioma, ela descaracteriza a palavra no original. Fé é sinônimo aqui na nossa língua de acreditar. Mas fé, na palavra hebraica, emuná, ela está ligada como uma confiança. Confiança. Acreditar é diferente de ter confiança. A fé, aqui na nossa cultura, ela é muito relacionada ao pensamento positivo, à força do pensamento. Não, você crê, vai acontecer, e se não aconteceu, é porque você não teve fé, entende? Você não teve o pensamento adequado para isso. Não é isso. Já pensou então como é que fica a condição de Jó, Iobe, de Shaul, que orou 3 vezes ao Eterno sobre uma enfermidade que ele tinha, e o Eterno falou assim: Shaul, a minha graça te basta. Como se fosse assim, fique em silêncio, você já tem o que é superior. Entende? Não é pensamento positivo, é entender e se submeter ao Altíssimo em confiança, entregando a sua vida a Ele. E essa subida que nós fazemos toda semana é para justamente nós termos um encontro com o Altíssimo. Nessa semana nós estudamos a Parashá de Bamidbar. Iniciamos no livro de Bamidbar. A palavra Bamidbar significa no deserto. Na nossa tradução aparece números porque o início do livro ele vai tratar sobre censo, e aí a nomenclatura que foi dada está relacionada a uma contagem, mas no hebraico a palavra é Bamidbar. A porção ela se inicia no capítulo 1, verso 1 até o capítulo 4, verso 20, com a Haftará no livro de Oséias, do profeta Oséias, do capítulo 2, do verso 1 ao 22. Essa é a primeira porção do livro de Bamidbar, de Números, que leva o mesmo nome do livro, Bamidbar, e envolve principalmente o recenseamento, a contagem do povo, feita no 2º mês do 2º ano no deserto. Nessa nova fase, ainda no deserto, Israel é elencado em tribos, dando início à formação de uma nação organizada. Irmãos, o Eterno, Ele trata o seu povo em fases, períodos, etapas, e esse povo ele vem tomando forma, desde o chamado de Avraham, quando o Eterno chama um homem, desse homem ele faz uma descendência, dessa descendência sai então o povo do Altíssimo, ali entre as 12 tribos de Israel. Nós vemos que o Eterno ele vem trabalhando em etapas para a edificação e formação desse povo. Com Avraham, um indivíduo, vem o descendente da promessa Isaac. Com Isaac, vem o filho dele para dar sequência a esse projeto, esse plano do Altíssimo, Jacó. Jacó tem seu nome mudado para Israel, e de Israel nasce 12 filhos, que serão as 12 tribos de Israel. Sempre a contagem é 12, ok? Porque Yosef, na divisão ali, quem recebe as bênçãos
E o nome da terra, o nome das tribos, são os filhos de Yosef. Então Yosef, ele tem 2 filhos, Menaché e Efrai, e são eles que fazem parte aí da tribo de Israel, das 12 tribos de Israel. A tribo de Levi, ela não recebe terra, ela habita junto a todo o povo, ela habita em todas as cidades, havia cidades específicas, ali no deserto ela ficava em torno, a tribo que era mais próxima do Mishkan, do tabernáculo, e quando eles entram na terra de Israel, elas não recebem terras, mas cidades, aonde a tribo de Levi habitava no meio das outras tribos. Nesse processo, o que nós observamos é a construção da nação de Israel. O que está surgindo, que o Eterno tem trabalhado, é a construção da nação de Israel. Isso hoje, que nós estávamos falando, que está lá no território, sofrendo ataque, isso aconteceu há muito tempo atrás, a formação desse povo. A estrutura de Israel, ela começa a ser moldada como nação no livro de Bamidbar, quando o Eterno começa a separar as tribos, organizar o acampamento, fazer essa estrutura para que seja identificada cada tribo, o formato, como iria funcionar o deslocamento, a sequência, os estandartes, as insígnias, as bandeiras, tudo com uma simbologia muito grande, muito profunda, desde as bandeiras que eles levavam, as cores, até o símbolo. Até cada símbolo que havia em cada uma dessas bandeiras. Israel está deixando de ser um conjunto tribal e está se formando uma nação. A estrutura do acampamento é descrita com a tribo de Levi no centro, zelando e sendo responsável pelo Mishkan e cercada pelas outras 12 tribos. O tabernáculo é o centro do acampamento e o fator que em si une as 12 tribos de Israel. O tabernáculo no centro, as 12 tribos em volta. Irmãos, isso tem uma aplicação para nós. O Eterno no centro da vida do povo. Tudo girava em torno das coisas relacionadas ao Altíssimo. Israel, como nação, vive em torno das coisas do Eterno. Isso é desde lá do passado. Isso não se perdeu, tá? Isso não se perdeu, isso é uma realidade até os dias de hoje. O nome do livro, No Deserto, traz para nós um significado real de como o Eterno prepara o seu povo. O deserto é um lugar hostil, uma terra estéril, e é sobre essa realidade que a nação de Israel será formada. É no deserto que a provisão e os cuidados do Eterno são mais perceptíveis. É aí que estamos totalmente dependentes dele. O deserto é uma transição que se torna necessária para se formar o povo do Altíssimo. A última barreira, a última fronteira que estava entre o povo e a terra é justamente o deserto. E o deserto é uma preparação, é um lugar de preparação para que o povo fosse inserido na terra da forma adequada, sabe? Um povo preparado, moldado pelo Eterno. Hoje, quando nós entendemos a metáfora dessa aplicação para a nossa vida, nós também estamos no deserto. Nós também estamos sendo preparados para poder receber a promessa de Canaã espiritual, daquilo que nós almejamos, que é a vida na presença do ungido do Eterno, sob o seu reinado em todos os aspectos. Essa metáfora, ela mostra para nós que esse processo, ele precisa ser vivenciado. Nós precisamos entender que o deserto é um lugar hostil, um lugar inóspito, ruim de habitar, e que aqui toda provisão e toda proteção, ela provém unicamente do Eterno. O assunto que nós vamos abordar para o estudo dessa noite está no começo do livro, capítulo 1, verso 2.
nós vamos abordar o sentido de o indivíduo que faz parte do todo. A importância de entender o coletivo, respeitando a individualidade, entendendo como ela é fundamental para a existência do todo, mas o coletivo ele sempre se sobressai. Bamidbar, Números, capítulo 1, verso 2. Faça o censo de toda a assembleia do povo de Israel, segundo os clãs e as famílias. Registre os nomes de todos os homens. Vamos orar, pedir para que o Eterno direcione no estudo, na compreensão, no entendimento e na edificação individual de cada um de nós, da palavra, daquilo que é espiritual. Abba Pai, bendito seja o teu nome, bendito seja a tua palavra, o teu reino jamais terá fim. Por tudo e em tudo nós te damos graças, Pai. Por mais uma noite estarmos aqui reunidos na tua presença para estudarmos, meditarmos na tua palavra. Nós pedimos a ti, acrescenta-nos com a sabedoria que vem do alto. Dá-nos o entendimento, a compreensão da tua palavra, para que possamos ser fortalecidos, edificados na confiança que provém de ti. Por meio desse conhecimento, nós crescermos no entendimento, no conhecimento a ti, para que a nossa fé possa estar mais fortalecida. Fala de maneira clara, concisa e poderosa, Pai, para que possamos, de fato, entender a sua mensagem, o seu ensino, a sua instrução. Nós te agradecemos por tudo, no nome do Mashiach Yahushua. Amém e amém. No início do livro é apresentado logo o censo. O censo é a contagem. Esse primeiro censo que vai ser descrito aqui é um censo de cunho militar, para contar as pessoas, os homens, acima de 20 anos, de cada tribo, de cada família, com os seus nomes. Isso é muito importante, tá? Não é número, mas os seus nomes. O povo é tão precioso para o Eterno, que o Eterno não os identifica apenas como número, mas pelos seus nomes. Não é a contagem total que importa, mas os indivíduos que fazem parte desse total. O Eterno não conta o seu povo e enumera eles. O Eterno ordena que o seu povo seja contado a partir do seu nome. O nome identifica a individualidade de cada um. O Eterno conhece o seu povo. Os rabinos tratam isso de uma forma muito interessante. Por que o Eterno precisa que conta? Ainda mais um censo para o exército. Não é ele que batalha por Israel? Não é ele, Yahud Sevaot, Yahud dos exércitos? Por que então ele pede para que seja levantado esse censo? A contagem, ela gira em torno de algo precioso. Como se o Eterno contasse aquilo que é precioso. Como um colecionador que tem tesouros e vira e mexe, ele está mexendo no seu tesouro, contando, recontando, como aquela preciosidade. A nação, o povo de Israel é precioso ao Eterno. O Eterno não precisa de contar ao seu povo, mas ele faz questão que isso aconteça para que seja levantado o nome de cada um que faz parte do povo dele. A contagem do censo coloca todos em uma relação de igualdade. Presta atenção nisso, aonde nós vamos adentrar. A contagem do censo coloca todos em uma relação de igualdade. O homem mais importante, o homem menos importante são cada um contados uma vez só. Não importa o quão importante, riqueza, intelecto, dons que cada um tem. A contagem ela é única. Cada um vai ser contado uma única vez, colocando todos em igualdade. O Eterno ele respeita a individualidade. Aliás, a individualidade é posta por Ele, para que nessa individualidade haja diversidade. E essa diversidade possa produzir multiplicação de dons, de virtudes, de carismas.
É justamente na diversidade que a gente observa tudo isso. O povo do Eterno não é um povo robotizado, programado para agir sempre da mesma forma, como se cada um tivesse sido programado para agir da mesma forma que o outro. Não, a individualidade ela é real, para que haja variedade. E essa variedade vai proporcionar diversidade, e essa diversidade vai fazer a edificação do todo. Só que a contagem, ela coloca todos em igualdade, todos numa condição de igual, porque cada um é contado uma única vez, independente se a pessoa tem um número maior de dons, de virtudes do que a outra, ela também é contada uma única vez, com o seu nome sendo inserido no censo uma única vez. Todos são iguais, independente da sua individualidade, para formar o coletivo. Irmãos, é muito importante isso. É muito importante. A gente perdeu o senso de coletivo. 7 anos atrás, se eu não me engano, Israel teve um soldado que foi tomado como refém pelo Hamas. Durante 5 anos, esse soldado ficou como refém na mão do Hamas. Pensa o que esse rapaz deve ter passado. Rapaz novo, de 22 anos. Ficou 5 anos como refém. E a negociação, ela girava em torno de Israel libertar terrorista. Aqueles terroristas que eles mesmos haviam prendido. Um israelense foi trocado por mais de 1.400 terroristas. Israel deu 1.400 terroristas para ter o seu soldado de volta. Porque ele é parte da pátria. Ele é parte do povo. A condição que ele foi levado refém não era uma condição pessoal, foi levado refém por causa da pessoa dele. Não, ele foi levado refém porque ele era parte do exército de Israel. Então Israel, como nação, tinha que pegar ele de volta. E aí houve um sentimento nacionalista em relação a isso. O povo todo pressionando o governo para que o governo de fato soltasse o soldado, trocasse lá, dasse o que for para que tivesse o soldado de volta. É esse sentimento como nação que mantém eles vivos, forte, unificado, para enfrentar o inimigo que for. Para enfrentar o inimigo que for. É um povo que já passou por tanta dificuldade, que eles são literalmente cascudo para enfrentar as adversidades. E tudo isso começa sendo moldado justamente aqui no deserto. Vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 3. Versículo 26 ao 29. Porque, em união com o Messias, todos vocês são filhos de Elohim por meio dessa fidelidade decorrente da confiança. Tanto os de vocês, quanto foram imersos no Messias, do Messias se revestiram. Nele não há judeu, nem gentio, escravo, livre, homem ou mulher, porque em união com Mashiach e Yahushua, todos vocês são um. E se vocês pertencem ao Mashiach, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A unificação de Israel, do povo do Eterno, ela tem ensinos para o povo do Altíssimo em todas as épocas. Nós não somos povo do Altíssimo? E esse povo que hoje nós estamos inseridos, ele não faz parte de um corpo único, aonde o Mashiach é o cabeça, um corpo que não tem divisão, um corpo que cada membro ele funciona, ele opera para o bem de todo o corpo. Mas não é isso que a gente vê na realidade. A gente vê outra coisa. Conforme eu disse aos irmãos, citando as próprias palavras do Mashiach, essa disputa, essa hostilidade que foi criada em torno das boas novas,
ela é algo que está vinculado à condição de individualismo, egoísmo, aonde a pessoa se coloca numa posição que ela recebeu e ela tem a salvação, mas ninguém tem nada. Nós recebemos pela graça do Altíssimo, e nós recebemos para quê? Para reter? É meu? Ou a gente recebeu isso para que isso fosse estendido, compartilhado, dentro da nossa casa, em primeiro lugar, no nosso trabalho, no ambiente onde nós convivemos, passado adiante, transmitido, para que outras pessoas tenham a mesma condição de viver sob a benevolência, a bênção, a salvação, o livramento do perigo que o Eterno proporciona. A divisão que acontece dentro de casa em relação à fé, ela é uma realidade. Como nós lidamos com isso é o que é importante. Se a gente lida com isso de uma forma hostil, atacando, querendo converter a pessoa com a nossa persuasão, convencendo a pessoa de que nós estamos com a verdade, a gente vai criar um ambiente de confronto, não é? A gente vai ter um ambiente que vai ser de fato hostil. Mas quando a gente age de uma forma mais sábia, dando testemunho da palavra, do que nós experimentamos e vivenciamos, daquilo que transformou a nossa vida, nós começamos não querer convencer ninguém, mas mostrando aquilo que nós vivemos da parte do Eterno. Aí, irmãos, você não vai querer convencer a sua esposa que não crê, o seu filho que não crê. Você ora por ele, você coloca ele nas suas orações para que o Eterno mude o coração dele. Você intercede diante do Altíssimo para que ele receba essa revelação. Você dá testemunho da palavra, você mostra o que você recebeu do Eterno. É isso que tem mais poder. É isso que tem mais poder. Pode ter certeza de uma coisa: o Eterno, ele não se agrada das pessoas que são ímpias, incrédulas. Muito pelo contrário, ele quer que essas pessoas se convertam. E cabe a nós ser o mecanismo para que isso aconteça. O nosso chamado é para isso. É para estender a salvação do Altíssimo. Devido às variedades que envolvem o individualismo, a individualidade, vemos disputas e separação do povo que é para ser um contingente único, o povo do Altíssimo. Devido às variedades que envolvem a individualidade, irmãos, isso é ótimo, isso é bênção do Eterno. Variedade, cada um indivíduo. Nós lemos lá no livro de Números, o Eterno pedindo para que o povo fosse contado, e contado cada um a partir do seu nome. A individualidade, o caráter, as virtudes que cada um tem, as características que cada... Isso é ótimo. Só que quando isso é posto de uma forma egoísta, aonde o ego ele se sobressai, o que a gente vê é disputa e separação do povo que é para ser um contingente único, o povo do Eterno. Percebemos nas coisas espirituais que a individualidade tem se sobreposto ao coletivo. O que a gente percebe é que a individualidade tem se sobreposto ao coletivo. E na espiritualidade isso é ruim. Toda a vida é ruim. Mas na espiritualidade isso é pior, irmãos. Porque quando nós formamos um corpo, somos membros de um só corpo, é para poder o corpo, o organismo funcionar em harmonia, para que haja crescimento de todos. Não é para o indivíduo, é para o todo. E a falta do coletivo, ele tem causado danos dentro da carral, da comunidade. Porque o que nós vemos é um individualismo, aonde a pessoa, ela não está preocupada ou se envolve com a condição do outro. Muito pelo contrário, ele quer que a imposição dele prevaleça. O membro tem rejeitado o corpo. As variedades e diversidades são reais,
mas compõem uma única estrutura que se fundamenta nos mesmos princípios estabelecidos pelo Eterno. Existe a diversidade, porém há um propósito comum, uma origem comum, uma esperança comum e, obviamente, é o eterno centro de tudo isso. Os irmãos entendem a importância do coletivo, os irmãos entendem a importância da comunhão, que hoje tem sido desprezada, literalmente, substituída por algo virtual. As pessoas não se importam com isso, muito pelo contrário, atacam. Não precisa ter reunião, o templo somos nós, óbvio que somos nós, mas o templo, para existir, precisa de pedras vivas. Entende? E com esses ataques, essas disputas, tem havido um enfraquecimento na comunhão, na edificação da comunhão. Conforme eu disse aos irmãos, o membro tem rejeitado o corpo. Sabe? Não é o corpo que tem rejeitado o membro tem rejeitado o corpo. Olha o que o apóstolo Shaul escreve em Romanos 12:4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um corpo só no Machia, e cada membro está ligado a todos os outros. Essa conexão, essa conectividade, ela precisa existir para que o corpo funcione e seja real. E para isso é fundamental a gente pensar no todo, não um olhar para si, mas um olhar para o todo. A individualidade e o egoísmo está em um nível tão alto nos dias que vivemos, que a esperança de salvação tem se tornado posse particular. Tem pessoa que tem posse particular da salvação. É como se ninguém fosse salvo se não tiver ela como intermediário. Uma salvação, uma posse da salvação do Eterno. Como se ele tivesse tomado isso como propriedade. Onde o que interessa é eu ser salvo, independente da situação dos outros, ou seja, independente da situação do povo. É como se o corpo tivesse sido formado por membros, cada membro forma esse corpo e a mão não está interessada com o braço, com o pé, ela está preocupada com ela, entende? Não tem sentido nenhum, não faz sentido nenhum isso. Nós precisamos ter uma mente que pensa o todo. É isso que vai proporcionar restauração. Se a gente começar a pensar isso, pensar dessa forma, dentro de casa, a gente começa com uma fé que transforma o lar. Uma fé que muda o lar. Uma fé que muda ambiente. E com isso a gente expande para a comunidade. Uma fé que com a sua diversidade vai somar com o coletivo. Dons espirituais. Olha o que está escrito em Atos 16, 25 ao 34. Vamos ler esse texto só para a gente encerrar, irmãos. Atos 16, 25 ao 34. Por volta da meia-noite, Shaul e Silas estavam orando e cantando hinos ao Eterno, a Elohim. Os outros presos os escutavam com atenção. De repente, houve um terremoto violento que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, quando viu que as portas estavam abertas, desembainhou a espada para se matar, por presumir que os presos tinham escapado. Mas Shaul gritou: "Não se machuque, estamos todos aqui." E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Shaul e Silas. Então os levou para fora e perguntou: "Homens, que preciso fazer para ser salvo?" Eles disseram: "Confie no soberano Yahushua e será salvo, você e os de sua casa." Em seguida anunciaram-lhe
Em seguida anunciaram-lhe e a todos os de sua casa a mensagem a respeito do soberano. A seguir, mesmo naquela hora avançada à noite, o carcereiro lavou os ferimentos deles e sem demora eles e todos os seus foram imersos. Depois disso, ele os levou para sua casa e serviu-lhes comida. Ele e todos os seus festejaram o fato de confiarem no Eterno. É emblemático esse acontecimento. É emblemático a pergunta que o carcereiro faz para Shaul. Ele pergunta no individual: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que preciso fazer para ser salvo? Shaul dá uma resposta que não é individual, mas que envolve todas as pessoas que ele ama. Creia, confia e será salvo, você e os de sua casa. O carcereiro entendeu a mensagem. Ele leva Shaul na casa dele. Shaul anuncia o Eterno, anuncia o Mashiach. Todos creem. E naquele mesmo dia, naquela mesma noite, apesar de ser uma alta hora da noite, conforme é descrito no texto, eles são imersos nas águas. E todos festejam, alegres, pela confiança que foi manifesta no Eterno. Quando nós confiamos no Altíssimo, quando nós somos capazes de receber a bênção do Eterno, não apenas pensando em nós, mas nas outras pessoas, o Evangelho, as boas novas do reino, ela se expande além do indivíduo e alcança outras pessoas, alcança outros indivíduos. O carcereiro teve toda a sua família salva, justamente por ele entender o que o apóstolo Shaul falou. Ele pediu para ele: o que eu faço para ser salvo? Creia e será salvo, você e a sua casa. Ele pega Shaul e leva lá na casa dele, para que a mensagem fosse anunciada. É só por meio da palavra. A conversão, ela só acontece por meio da palavra. Por isso que tem que alguém pregar. Mas você não prega, você não dá testemunho, você não anuncia, você não fala. Aí dentro da sua casa, pecado, adultério, erro, você compartilhando disso. Entende? A mensagem é enfraquecida, a transmissão é enfraquecida. Então nós precisamos ser agente transformador pela fé, entendendo que o indivíduo, ele faz parte de um todo, e por meio disso nós temos a capacidade de multiplicar a mensagem. Nós não fomos chamados para a salvação como se isso fosse um presente para a gente guardar no armário de casa e deixar as outras pessoas aí na condição como está. Nós recebemos a salvação para sermos agentes, anunciadores da palavra que transforma a vida. A sua vida particular, ela tem que dar testemunho que foi mudada. Algum amigo seu que você não vê há muito tempo, vai olhar para você: não, mas você mudou, hein? Você parou de fazer isso e isso. Porque a sua vida vai exalar um testemunho. Você não vai abrir a sua boca para falar de religião. Você vai dar testemunho de fé. Amém?